Obrigado pela presença de todos vocês e bem-vindos a essa classe especial, cujo título é Pessoas Diferentes, Árvores Diferentes. Ensinar atendendo a necessidades individuais. Hoje nós vamos aprender, como consultores e líderes, como ajudar as pessoas que estão à nossa volta de acordo com as suas próprias necessidades e suas próprias experiências. Nós aprendemos, como membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, que temos deveres que nos foram divinamente designados. No Manual 2 de Administração da Igreja nós lemos: no cumprimento de seu propósito de ajudar as pessoas e as famílias a qualificarem-se para a exaltação, a Igreja concentra-se em responsabilidades divinamente atribuídas. Algumas delas são possibilitar a salvação dos mortos por meio da edificação de templos e da realização de ordenanças vicárias. É uma grande preocupação da Igreja que nós ajudemos aqueles que já cruzaram o véu. Nós aprendemos também recentemente com o Elder Cook, durante o treinamento das autoridades gerais na última conferência, que há 3 passos muito simples que nos ajudam a cumprir com essa designação divinamente dada pelo Senhor. E esses passos são encontrar, e para isso nós temos algumas ferramentas, a principal das quais sendo o próprio site do Family Search, onde nós temos uma infinidade de informações úteis, e também nós temos agora o livreto Minha Família, Histórias que nos Unem, que é uma grande maneira e bastante simples de nós conseguirmos encontrar nomes de nossos familiares. Uma vez que nós encontremos esses nomes, nós queremos levá-los ao templo. É uma premissa nossa, abençoar os nossos antepassados, e eles certamente oram e anseiam para que nós os encontremos e, assim que os encontrarmos, levemos ao templo e, principalmente, quando possível, façamos isso como famílias, porque a alegria de você ir ao templo com as informações dos seus próprios antepassados como família é muito maior. E uma vez que você tenha tido esse privilégio de fazer isso como família, ou com os seus membros da ala, ou com seus amigos, você então agora tem a oportunidade de ensinar outras pessoas a terem a mesma alegria, ou seja, de passarem pelo mesmo processo de encontrar e levar ao templo. E elas próprias também podem facilmente ensinar outras pessoas. A principal meta dessa nossa lição de hoje é justamente aprender como que nós podemos ensinar outras pessoas. Há 2 exemplos muito interessantes da vida do Salvador. Nós lemos em Lucas 5:4, uma experiência em que o Salvador estava em Genezaré, e ali perto daquela lagoa onde ele estava, as pessoas estavam comprimindo, né? A Escritura fala que ele estava sendo apertado, e ele decidiu então que ele ia entrar num dos 2 barcos que estavam próximos ali da orla, né? E ele pediu para que fosse colocado um pouquinho mais adiante na água, e dali ele continuou ensinando as pessoas. O que acontece é que as Escrituras falam que ali do lado dele estavam Pedro e alguns de seus companheiros que haviam pescado a noite inteira, e eles estavam agora limpando a sua rede. Para quem já viu pescaria ou alguma ocasião teve a chance de ver uma rede sendo limpa, é um processo trabalhoso. E é interessante que o Salvador volta para ele e fala para ele lançar a sua rede ao mar, né? Ele e aqueles seus companheiros. Ou seja, para ele que estava limpando a rede ali, foi já uma prova de fé realmente, não é? Voltar ao mar. Ele fala para o Senhor: Senhor, a noite inteira nós pescamos e não pegamos nada, absolutamente nada, mas sob o teu comando nós vamos lançar de novo a rede. E assim o primeiro milagre aconteceu. A rede ficou tão cheia que começou a se romper, porque ele atendeu o pedido e porque mudou o método sob a direção de alguém que tinha a experiência e o conhecimento. A segunda aconteceu em João 21. Ali o Senhor estava em Tiberíades, e nessa ocasião ele chega à praia, mais uma vez Pedro está ali com seus companheiros, e eles não reconhecem o Salvador no primeiro momento. E ele pergunta à distância para eles se eles tinham algo de comer. Eles falam não, porque igualmente eles não tinham tido sucesso, não haviam pescado nada. E o Salvador dá uma instrução muito clara para eles: jogai a rede, ou lançai a rede para o lado direito do barco. E o interessante é que, ao cumprir com aquela designação que parecia até um pouco antinatural, porque um cardume de peixes ele pega vários lados, várias partes, né? Mas lançaram para o lado direito, como a instrução foi dada, e mais uma vez a rede ficou tão cheia que eles precisaram de ajuda para conseguir trazer aqueles frutos, né? Os frutos da pescaria para o barco. Porque alguém direcionou e foi cumprido e o milagre aconteceu. O que acontece se eu dou o peixe para alguém? Nós vemos nesses 2 exemplos do Salvador que ele
ele tinha todo o poder, ele podia facilmente fazer com que os peixes fossem até o barco, ele podia prover aquele peixe de muitas maneiras, mas ele não deu o peixe para aquelas pessoas. Ele pediu a Pedro e seus companheiros que fizessem tudo o que eles podiam. Há algumas razões pelas quais o Senhor nos ensinou isso. Uma das quais é, se você não ensina a pessoa a pescar, no próximo dia ela depende de você. E vai sempre continuar dependente de você. E também ela passa a não se interessar mais pela pescaria. Olha, se eu estou recebendo, por que eu vou fazer o trabalho de pescar? E em um certo ponto ela começa a achar que o peixe também já não tem mais nenhum valor, porque é simplesmente uma maneira dela matar a sua fome, algo para ser consumido, e o processo fica todo desvalorizado. Por isso, dar o peixe para alguém, embora às vezes possa parecer algo bom de se fazer, não é? Ver a alegria da pessoa por receber algo, não é o que o Salvador espera, mas sim que nós possamos ensinar alguém a pescar. E qual a diferença de você ensinar alguém a pescar? Se vocês já tiveram ocasião de pescar ou já tiveram ocasião talvez de mais vezes, vocês talvez já ensinaram alguém a pescar. E há algumas dificuldades aí, não é? Primeiro, para você ensinar, você tem que aprender. Segundo, leva tempo você passar aquilo que você aprendeu, assim como levou para você aprender. E também o sucesso, de um modo geral, exceto quando acontece aquilo que nós chamamos de sorte de principiantes, não é imediato, não é? Às vezes a pessoa vai lá a primeira vez e pega um peixe grande, mas de um modo geral tem todo um tempo, você tem que pagar um preço para ter aquele sucesso que está sendo almejado. E algumas tarefas também, que às vezes parecem simples e vistas, mas não feitas, né? Até você colocar uma linha na vara de pescar, você vendo alguém fazer parece simples, mas na prática não necessariamente é. Por isso, há alguns desafios em se ensinar alguém a pescar. Mas o mais importante que nós devemos sempre lembrar é que há princípios que podem facilitar a tarefa, alguns princípios-chave. O primeiro, por exemplo, é proporcionar uma primeira experiência bem-sucedida. Aí nessa foto vocês veem o meu filho Henry, hoje ele tem 9 anos, aqui na ocasião ele tinha 7, ele está com essa expressão aí aparentemente séria, né? Mas por dentro ele não está se aguentando de prazer, de alegria e mesmo de orgulho, né? Por quê? Ele pescou esse peixe e ele teve um processo para ele chegar aqui nessa experiência tão agradável para ele. Ele foi algumas vezes comigo e ele aprendeu. E no começo era mais simples, depois ele foi tendo um pouco mais de dificuldade conforme nós fomos levando ele para outros locais. Mas sempre procuramos manter-nos alegres para que ele sentisse que mesmo nas ocasiões em que não conseguiu o resultado almejado, ele potencialmente conseguiria em breve aprendendo e continuando conosco ali. Então, é um processo. E nós queremos que essa alegria aqui, que vocês estão vendo agora, seja proporcionada a todos os membros da igreja. Ou seja, que eles possam realizar as ordenanças do templo por seus próprios familiares. Tenham a alegria de ir ao templo levando os frutos de seu trabalho, né? Ou seja, que eles tenham antes conseguido buscar, tenham levado então agora o resultado de seu esforço ao templo santo. E eu testifico para vocês que o sentimento é diferente quando você vai ao templo por aqueles que você próprio encontrou. O espírito é diferente. E a alegria é muito grande, é indizível. Nós queremos que todos os membros da igreja tenham essa alegria. Por isso, nós pedimos a vocês, consultores e líderes, que, por favor, num primeiro momento, não necessariamente fiquem preocupados em buscar as setinhas verdes. É óbvio que nós sabemos que, quando eu vou ali e vejo em cima do templo o asterisco vermelho me indicando que há um nome pronto, que alegria, não é? Já está ali fantástico. Ou, quando eu vou na visualização de descendência, encontro também aquele iconezinho verde me indicando que há ali ordenanças prontas para serem feitas. Ou ainda quando eu vejo a setinha verde do lado do templo, né? Isso é um sinal de grande alegria. Mas num primeiro momento não é o mais crucial. Enquanto eu estou ensinando o membro a pescar, é importante que ele entenda que ele vai sim chegar a ter em breve essa alegria, mas ele precisa aprender os passos e pagar o preço. Um outro princípio muito importante é que nós escolhamos e verifiquemos o local com antecedência. Esse local que vocês estão vendo agora aí na tela fica em Mirandópolis, é uma cidade onde meu pai e eu costumamos ir desde quando eu era criança. As minhas primeiras recordações de pesca são nesse local aqui. E nós mantemos a tradição agora, pelo menos uma vez por ano, eu busco levar meus filhos nesse local. Eles já conhecem bem. Por que nós escolhemos esse local específico? Há algumas
coisas interessantes. Uma delas, embora vocês não vejam na foto, aqui ao lado esquerdo há uma ponte. O local é maravilhoso, dá para vocês verem um pouquinho aí, não é? Mas do lado há uma ponte. A gente pode pescar de cima da ponte, ter uma visão fantástica, e se chover, nós podemos ir embaixo da ponte. E meu pai e eu fomos lá muitas vezes, nós testamos o local, sabemos todos os detalhes, sabemos até quais os peixes que eu pego de cima da ponte, os peixes que eu pego embaixo da ponte, por consequência agora eu posso levar meus filhos ali com confiança, sabendo quais são os resultados. Nós olhamos e verificamos o local com antecedência. De igual modo, vocês, consultores queridos e líderes que nos ajudam com esse trabalho tão importante, podem ajudar os outros com o recurso que vocês veem à tela ali. Ajudar os outros. Vocês podem visualizar previamente a árvore das pessoas a quem vocês vão ajudar, conhecendo assim cada pormenor, cada detalhe. E dessa maneira vocês podem então focar naquilo que realmente importa para a pessoa. Nós sabemos o que nós queremos no final, mas para isso você tem que conhecer os detalhes de cada árvore, de cada membro. Quando você clica em ajudar as pessoas, você vai ver essa tela, no qual vocês notam que ali na parte de cima, você tem a ocasião de ver como nome de usuário ou como nome completo. Se você já está ajudando uma pessoa que já tem uma conta SUD, você pode usar a primeira abinha que vocês veem ali. Agora, se você ajuda uma pessoa que é membro da igreja, mas não necessariamente tem uma conta SUD, você usa a segunda do nome completo. E essa é uma particularidade e uma grande bênção que nós vemos falando há algum tempo. Hoje você tem uma árvore familiar, independente de ter uma conta SUD. Se você é um membro da igreja, você tem um número de membro, você tem de presente uma árvore familiar, isso é uma grata alegria, e nós queremos que todos os irmãos tenham o privilégio de acessarem essa árvore que foi criada para elas, para cada um dos membros, como um presente. Você entra com as informações que estão descritas ali, e ele pede embaixo um código para ajudante. Notem que a palavra para indica que a pessoa que está sendo ajudada vai entregar ao ajudante, ou seja, para o ajudante, um código. Ou seja, o código para o ajudante é dado pela pessoa que está sendo ajudada para o ajudante. O padrão são os 5 números finais do número de registro de membro da pessoa sendo ajudada. Por consequência, a pessoa que vai ser ajudada te passa esse número e você, como consultor ou como líder, tem a ocasião de entrar na árvore dela, conhecer os detalhes. Nós sabemos que há pessoas que estão com a árvore totalmente vazia. E, para falar a verdade, é um número muito grande no nosso país. Uma vez que eu perceba que a árvore da pessoa é vazia, ou parcial, ou quase considerada completa, né? Porque na verdade a gente sabe que nunca vai estar totalmente completa, mas a impressão de completa, aí eu consigo ver a abordagem que eu vou ter para cada uma dessas árvores que me são apresentadas. Para quem tem uma árvore cheia, por exemplo, agora nós temos uma grande novidade para vocês, que é a visualização por descendência. Nós vamos ver um pequeno vídeo que mostra um pouco sobre essa ferramenta. Em nome de Jesus Cristo, amém. Então, como conversamos, temos aqui o pessoal da História da Família para nos ajudar. Eu acho que para as crianças vamos precisar fazer uma brincadeira. Vou levar as crianças. Querem brincar de fantasiar e ser índios? Então vamos lá em cima? O Jim é muito legal. Se vê que ele tem um forte testemunho. Ele sempre soube que precisava fazer isso. A história que fizemos na peça era sobre minha tataravó e os índios que invadiram sua casa. Ela se escondeu no porão e os índios não encontraram ela. Onde ela está? Onde ela está? E estes são os meus tataravós. Fala se ele era ferreiro? Sim, é o que parece. Foi muito legal estar ali com Landon, procurando e encontrando essa informação junto. Agora estou mais interessado. É mais do que apenas curiosidade. Eu quero levar essas pessoas para o templo. O próximo passo importante é que nós escolhamos os peixes que são mais fáceis de pescar. Obviamente, se você quer estimular uma pessoa, e muitas vezes a pessoa vai
para pescar e eu vi muitos comentando, eu não gosto de pescar porque você fica muito tempo lá esperando para que um peixe seja pego e quando vem é um peixe muito pequeno. Então você quer garantir que a pessoa, para que tenha a ocasião de voltar mais vezes, tenha uma experiência com algo que é aparentemente mais fácil. Se nós estamos falando do Brasil especificamente, os registros que são mais fáceis são aqueles de memória viva que nós falamos, ou seja, ao conversar com os meus familiares e perguntar sobre aqueles que ainda estão na lembrança, especialmente das pessoas de mais idade da minha família, eu vou conseguir ali muitas informações que são relativamente fáceis e de uma maneira muito prazerosa, porque ao perguntar sobre as histórias, sobre os eventos, os dados que nós consideramos genealógicos, as datas e os locais acabam aparecendo. O mais importante são as histórias, as recordações que estão na memória das pessoas vivas. E, obviamente, nós temos alguns outros registros mais fáceis, que estão sendo cada vez mais colocados no nosso site em função da indexação que tem sido feita por muitos de vocês, pela qual nós somos muito gratos. Também nós temos agora uma ferramenta que chama Sugestão de Pesquisa. É uma ferramenta que ela diz para você onde você pode procurar mais informações. E para que vocês tenham uma ideia de como nós estamos hoje de um modo geral, esse é o panorama. Nós temos na América do Norte aproximadamente 21% das pessoas com uma árvore vazia, digamos assim, praticamente vazia. E agora as demais partes do mundo, 71%. Ou seja, nós estamos falando de cada 10 pessoas, à nossa volta, 7 delas vão estar com a sua árvore vazia, por consequência, vendo pelo lado positivo, muito fácil de você ajudar as pessoas, muita gente para ser ajudada de maneira simples. Quando nós pensamos agora nas árvores intermediárias ali, que tem um pouco mais de informação, 1 em cada 4 em todo o mundo, essa é a estatística. E quando nós falamos, por fim, da árvore completa, né, que parece estar completa, na América do Norte, mais da metade das pessoas tem árvore nessa condição, Europa 17%, demais partes do mundo, incluindo o Brasil, 2%. Ou seja, quando nós ouvimos as pessoas falando, não, eu tenho um tio na minha família que já fez tudo. Nós sabemos que não é bem assim, né? Na verdade, nunca vai ser, porque vai ter sempre pessoas novas nascendo e falecendo, mas principalmente pensando que só 2% das pessoas à nossa volta têm a árvore um pouco mais completa, por consequência, nós temos muito o que fazer. Um outro princípio fundamental é manter a simplicidade. Quando nós estamos começando o trabalho, principalmente, ajudando as pessoas a iniciarem, há muitas ferramentas e muitas maneiras de se começar. Então, nós queremos aí simplificar o processo e ajudar as pessoas sugerindo ferramentas para que elas não fiquem perdidas com a quantidade de possibilidades que elas podem vir a encontrar. Nós sabemos que há muitas espécies diferentes de iscas, né? Eu estive recentemente pescando com meu pai e com meus filhos, naquele lugar que eu mostrei para vocês, e uma das frustrações foi ver que nós tínhamos alguns peixes muito grandes lá, e o nosso anzol, o maior que nós tínhamos, era insuficiente para a demanda, né? O peixe vinha, engolia, levava a isca como se não fosse nada, né? Ou seja, nossa salinha não era suficiente, o anzol não era suficiente. Igualmente frustrante é se você estiver num lugar com peixes menores, que também é um prazer você pescá-los, mas você está com a isca muito grande. Você não vai ter alegria em nenhuma das duas condições. Há ocasiões em que você consegue pescar com a rede, e é bem divertido, não sei se você já tiver a ocasião de ver, você poder lançar a rede e vê-la vir já com os frutos é algo fantástico, magnífico, né? O sonho, né, de todo pescador, não precisa nem ficar esperando ali com a varinha armada nem nada. E esse processo é muito parecido com a abordagem que nós temos que ter quando nós encontramos alguém com a árvore vazia. E, obviamente, quando nós temos alguém com a árvore vazia, nós precisamos de uma rede grande, né? Porque nós queremos lançar e trazer o máximo de resultados, e é um processo bastante simples de encontrar os antepassados que estão faltando numa árvore vazia. Por consequência, é muito bom nós trabalharmos com esse tipo de árvore e ajudarmos as pessoas a terem a alegria inicial. Uma das maneiras fáceis de fazê-lo, está aqui na frente de vocês, é o livreto Minha Família, Histórias que Nos Unem. Esse é o meu. Aqui vocês veem os meus avós. Coloquei a foto deles, algumas histórias, e já preservei essas informações, porque aqui tem vida útil limitada, né? O meu aqui até molhou um pouquinho, pegou um pouco de chuva, eu coloco ele num plástico agora. Mas o que está ali no sistema, eu sempre brinco. No final do milênio, vocês podem me procurar, eu mostro para vocês essas informações, porque já estão no sistema, as fotos e as histórias. E o processo de trabalhar com livreto é muito prazeroso, bastante simples também.
você poder se reunir com a sua família e, mais uma vez, não focalizar em locais e datas necessariamente, porque isso vai surgir na história, mas você ajudá-los a preencher ali no espaço que há aquelas informações sobre eles próprios inicialmente. Eu começo falando sobre mim, como eu quero ser conhecido pelas pessoas que vão vir depois de mim. E depois eu continuo falando sobre as demais pessoas e demais gerações. A grande alegria do livreto é você se reunir com a sua família, você conversar e começar a conhecer coisas que até aquele ponto talvez você nem sonhasse que tinham acontecido com seus familiares. E é muito importante que você também pense, eu até brinco que é o Facebook dos nossos antepassados, né? Que você pode colocar as fotos deles ali e as histórias que são associadas a essas fotos. Cada foto tem a sua história, cada história tem um impacto positivo que deve ser mantido e valorizado. E vocês podem ver facilmente aí na foto, que como eu falei no início, é extremamente divertido. Eu fiz na minha casa, os meus filhos já têm o livretinho deles preenchidos, e eu tirei fotos para registrar o momento deles falando com os meus pais, né? Ou seja, eles conversando com os avós e pegando ali informações, instruções, rindo junto com os avós. É muito divertido. Eu prometo para vocês que é muito mais rápido do que parece e a diversão é garantida. E uma coisa fundamental é que eu não preciso esperar até que o livreto esteja totalmente completo. No meu caso, o meu já está completo até o finalzinho, né? Fiz questão de fazê-lo. Mas eu não preciso esperar, e de fato eu não esperei. Se eu conseguir a informação do meu avô que eu não tinha, eu já vou lançá-la no sistema. Porque obviamente senão eu vou aumentar a tortura dos coitados, né? Colocar a informação aqui, não jogo para o sistema, por consequência não posso processá-la, não posso abençoar os meus antepassados. Então, eu encontrei uma informação, eu lanço no sistema, eu abençoo aquele antepassado. Não preciso esperar, o livreto todo está preenchido. Essa é uma noção errada que alguns de nós têm e precisa ser mudada. E nós, para facilitar o processo de vocês, criamos esse link. Vocês veem aí essa máscara, né, que é o familysearch.org/minha-família. Ele direciona vocês, consultores e os demais membros e líderes, para um local onde você consegue colocar facilmente as informações do livreto. Ali você vai salvá-las, e é um processo muito intuitivo, porque ele segue inclusive as cores. Nesse próprio site também você consegue pedir mais livretos e você consegue um monte de instruções importantes. Você precisa preservá-las e essa é a maneira simples de fazê-la, porque uma vez que elas estejam no sistema, você consegue então, com muita facilidade, encontrar novos nomes, mesmo que a tua árvore esteja aparentemente cheia ou completa, e uma vez encontrados esses nomes, eu posso processá-los, é um processo extremamente simples, imprimindo a minha solicitação de ordenança familiar, que vocês veem aí a tela, e finalmente culminando com a bênção de uma vez levada ao escritório do templo e impressos os cartões de ordenança, eu posso com a minha família ou com a ajuda de amigos realizar as bênçãos por aqueles que têm aguardado, às vezes por algumas gerações, alguns séculos. E mais uma vez eu prometo que o sentimento que vocês vão ter como família, especialmente, é algo inesquecível. Muito bem, agora, ir para uma árvore que seja parcial. Eu posso procurar os antepassados nas próximas gerações, eu devo, esse é o processo natural. Como é que eu faço isso? Mais uma vez aqui nós queremos agradecer a todos vocês que nos têm ajudado com a indexação. Uma das maneiras mais fáceis de eu conseguir acoplar, conectar informações ali, é por meio de registros que foram indexados. O processo para isso, nós brincamos às vezes, que é um pouco como você pescar num riacho. Porque no riacho ele tem as suas particularidades, não é? Você tem que saber onde estão as curvas ali do riacho, onde é que estão as pedras, não é? Será que o peixe se escondeu algum nesse buraco aqui? Onde é que eu vou para buscar esse resultado final que é o peixe, né? Então, no nosso caso, nós temos agora registros sugeridos. Essa é uma das ferramentas que nós colocamos à disposição no Family Search e basicamente, como vocês veem aí na tela, ela mostra algum registro que talvez até um de vocês próprios aqui indexou e por consequência agora o nosso robozinho do sistema está me colocando ali como uma possibilidade de ser a pessoa cuja informação eu já tinha, mas o registro ainda estava faltando.
Então, basicamente, o que eu vou fazer agora é simplesmente verificar, ao clicar naquele registro, ou registros, porque algumas vezes ele mostra mais do que um registro, para verificar se tem alguma informação que eu não tenho. Nesse caso em específico, nesse exemplo do Félix Marinho Falcão, vocês notam que aparece ali informação da Ana e da Rita abaixo, esposa e filha. Então, se eu não tinha essa informação na minha árvore, eu acabei de ganhar 2 nomes. Acabei de ter 2 resultados fantásticos, que obviamente eu vou imediatamente inserir na minha árvore. E como eu ganhei essa informação? Porque alguém indexou o registro. E eu consigo ver os detalhes com essa ferramenta. Eu também tenho agora a assistência à pesquisa, que seria um passo um pouco mais aprofundado. Além daqueles registros que ele já conseguiu conectar para mim, eu consigo, com essa ferramenta, buscar outras informações correlatas. E vocês veem aí na tela que ele encontrou diversos registros associados ao Félix Marinho Falcão, e por conta dessas informações agora eu posso mais uma vez acrescentar novos nomes além daqueles que eu já havia encontrado nos registros sugeridos. Por consequência, mais uma vez, nós estamos trabalhando para que vocês tenham uma experiência muito mais intuitiva, muito mais fácil e consigam pegar o peixe sem ter tanto esforço quanto vocês talvez pensem que tem que fazer. Incentivamos os membros a participarem da indexação do Family Search, que é vital para a história da família e o trabalho do templo. A razão está explicada no exemplo que eu acabei de dar. Não é que aqueles registros apareceram ali não por magia, e sim porque alguém de vocês talvez indexou aquela informação. Muito bem, se algum de vocês teve a ocasião de ir para a pescaria, também já sabe que, às vezes, não importa quão interessante aquela isca que você colocou pareça, né, você fala, nossa, está bem atraente essa isca, né? Está gordinha, está bonita. Mas, por alguma razão, o peixe parece, às vezes, não querer colaborar, não se interessa pela isca, não é? A mesma coisa pode acontecer quando você está pesquisando registros. Às vezes pode se sentir até solitário ali, né? Tentando algo que não está funcionando. O que eu preciso fazer nessa situação? O mais lógico é, o meu esforço é real, mas eu troco a isca, eu troco de lugar. Eu mudo a tática. Porque não importa quão interessante a isca é para mim, não é? Ela tem que ser interessante para o peixe. Então eu vou fazer aquilo que vai atrair o peixe. Eu vou dar um exemplo pessoal para vocês. Eu estava ajudando recentemente uma pessoa que tem ascendência chinesa, não é? E ele comentava comigo que tinha esse nome na árvore dele. Né? Eu vou pronunciar Sheng Seli Hin, não sei se a pronúncia que eles fariam na China, imagino que não, mas o fato é que ele tinha esse nome na árvore dele e ele não conseguia encontrar um registro associado a essa pessoa, apesar de que ele tinha muita coisa registrada de outros antepassados. Muito bem, então nós começamos a pesquisar e descobrimos que havia um outro nome associado com uma esposa da pessoa que era casada com a Cheng Seli. Ou seja, ele ficou na dúvida, será que ele teve uma segunda esposa? Essa foi a primeira coisa que ocorreu. A segunda que me ocorreu foi, será que ela tem um nome alternativo? Então eu perguntei para ele, onde ela nasceu? E ele me contou que ela nasceu na Jamaica, apesar de ser de ascendência chinesa, não é? Os pais chineses, mas ela nasceu na Jamaica. Então, nós chegamos à seguinte conclusão, será que o nome dela, registrado na Jamaica, era esse segundo nome que apareceu? Que era Amy, e de fato, nós chegamos à conclusão que sim. A Cheng Seli Hin é, na verdade, Amy Lee Hin lá na Jamaica. E como é que nós comprovamos isso? Fazendo uma pesquisa por Amy Lee Hin. Uma vez que nós não tínhamos nenhum registro no nome chinês, ao buscar pelo nome jamaicano, nós encontramos de fato ali, como vocês veem na tela, registros mostrando que ela, ou seja, a Amy era casada com o mesmo marido da Cheng Si. Aí tá tudo bem, aí podia ser uma segunda esposa, mas na verdade não, porque todas as datas batiam. O nome diferente, mas todas as datas batiam. E vocês veem ali do lado esquerdo, embaixo, que o filho da Amy e o filho da Cheng Si são o mesmo. Por consequência, nós descobrimos, comprovamos que ali nesse registro, ela aparece mais uma vez, ela foi casada com a pessoa que nós tínhamos visto já lá na árvore, e tínhamos agora um registro para comprovar que ela tinha um nome alternativo. Precisamos mudar a tática para poder chegar a essa conclusão, não é? Então não adiantava ficar batendo na mesma tecla e usando a mesma isca. Agora, o que acontece se a sua árvore for assim? Completa, bonitona, né? Parece que tudo está realizado. Bom, nesse caso nós precisamos buscar agora os descendentes de um antepassado mais antigo.
E para isso também há uma solução e uma ferramenta. Nós costumamos dizer que isso aqui é como pescar com mosca, né? O pessoal chama pesca fly. Tem toda uma técnica, porque você tem que simular a mosca batendo na água, você tem que estar numa posição certa, porque o peixe não pode te ver. Quer dizer, é um pouco mais complexo, mas é tão prazeroso quanto, ou tanto mais, dependendo da experiência que você vai ter. E você consegue isso buscando, trazendo agora para a árvore, os primos na sua árvore. Nós vamos ver um vídeo que mostra claramente como isso funciona. Quero levar meus próprios nomes ao templo, mas parece que todo o meu trabalho de história da família já foi feito. O novo recurso Descendência do Family Search vai me ajudar a encontrar nomes de familiares. Veja como funciona. Começo entrando no familysearch.org, usando meu nome de usuário e senha. Se ainda não tiver uma conta, você pode cadastrar-se aqui. Em seguida, clico em Árvore Familiar. Mudo a visualização para Gráfico em leque e olho as datas de nascimento de meu antepassado. Encontro um antepassado que tenha nascido entre 1800 e 1830 e depois clico em Árvore. Mudo a visualização para Descendência, uma nova visão que mostra todos os descendentes de um antepassado que são registrados na árvore familiar. Aqui, deixo desmarcada a caixa ao lado de Retratos, para ver mais descendentes de uma vez. Os ícones de exibição da descendência me ajudam a saber onde começar minha busca por nomes da família. Esses ícones do templo identificam a situação das ordenanças do templo. O ícone Solicitar ordenanças identifica as ordenanças do templo que ainda faltam. O ícone Registros sugeridos sugere coleções indexadas que posso usar para pesquisar essa pessoa. O ícone Problemas de dados me informa que pode haver problemas relativos às informações dessa pessoa. O ícone Sugestões de pesquisa aponta para as lacunas na árvore familiar em que podem estar faltando descendentes. Esta sugestão de pesquisa apontou para uma brecha de 4 ou mais anos entre dois irmãos. Essa lacuna sugere que pode haver um descendente faltando. Usarei os registros online e bancos de dados ou microfilmes em um centro do Family Search ou visitarei um arquivo para encontrar os descendentes faltantes. Quando encontro descendentes faltantes, os adiciono à árvore familiar. Verifico se há repetições e, em seguida, solicito as ordenanças do templo. A visualização da descendência tornou mais fácil encontrar nomes de familiares para levar ao templo. Não é empolgante? Então, só queria reforçar mais uma vez a importância de nós usarmos a ferramenta Ajudar os Outros, que está aqui à nossa disposição para que nós consigamos entender e focalizar nas necessidades de cada um dos indivíduos a quem vamos ajudar. Em seguida, para nós adotarmos uma abordagem que vai de acordo com o tamanho e o formato do membro, eu queria só relembrar os 3 tipos de árvores que nós vamos comumente encontrar, né? Então, nós vamos encontrar a árvore vazia, e aí nós falamos que o livreto é a sua melhor opção nesse caso, é a melhor rede que você pode usar. Nós temos a árvore parcial, e agora nós temos os registros sugeridos que nos ajudam nesse caso em específico. E, por fim, uma árvore completa na qual nós queremos utilizar a visualização por descendência. Reduzir as dificuldades é o 5º princípio. E não sei se vocês já tentaram alguma vez soltar um nó cego. Quando você está tentando desembaralhar uma rede, multiplicada a dificuldade. Então, nós sabemos que há algumas árvores que têm mais dificuldade. Talvez uma árvore que tenha mais de um casamento, mais de um matrimônio, ou que há algumas coisas que precisam ser corrigidas, mas vocês como consultores, nós como líderes, devemos pensar em facilitar e não em dificultar. Nós devemos manter um sorriso no rosto e ajudar as pessoas a entenderem que se eu estou pescando lambari hoje, eu não vou simplesmente sair para amanhã pegar um peixe desse tamanho, né? Há uma preparação, temos que manter a visão correta de que, obviamente, a pessoa pode e vai alcançar grandes resultados, mas ela tem que passar por uma preparação. E, para que isso aconteça, nós precisamos de ajudantes. Esse é o 6º princípio.
Vocês veem ali que é uma tábua para limpeza, né? Pescar é gostoso, limpar o peixe não necessariamente, né? Às vezes as pessoas fogem dessa tarefa, mas alguém tem que fazer, senão eu não consigo comer o peixe. Por consequência, precisamos da ajuda de pessoas que vão ajudar a decidir onde colocar o esforço, que vão ajudar a unificar registros repetidos e corrigir gráficos de linhagem, entre outras tarefas, para que nós consigamos assim pensar na experiência que nós desejamos proporcionar. Esse é meu filho Alan, tem 12 anos agora, aí ele tinha 10 nessa foto, e dá para ver pelo sorrisão dele o quanto ele está feliz, né? De pegar esse peixe, pelo qual ele pagou um preço. Ele teve que aprender, ele teve que passar por tudo aquilo que nós falamos. E para nós, como membros, o processo de buscar as informações, coletá-las e finalmente de poder depois levar os nomes dos nossos próprios familiares ao templo, nos traz uma alegria infinitamente maior do que a de um pescador. E eu posso dizer, como bom pescador, que é muito grande a nossa alegria quando nós pegamos um peixe. Eu finalizo com um pequeno vídeo que nos mostra o que o Pai Celestial espera de nós como consultores e como líderes. These are some of the pictures I made. This one is a big smiley face that says, I love the temple. I would like to get sealed in the temple as a family. We're working really hard towards that goal. Being sealed together as a family really meant everything to Hannah. She prayed for it every night. She still does. With the two younger kids who aren't old enough to go to the temple prior to our family sealing, we'd like to get them involved in the family history. Every time we find a new person, another person, we'll all stumble on it together. The research that we've done, their participation in that gives them a sense of who they are and where they came from. Doing this work and going to the temple has taught me that Heavenly Father really wants all of his children back, not just ones that grew up in the church and lived by the church standards. He wants them all. I mean, that's just it. He wants his whole family, including me. Hannah's been praying for a long time for our family to be sealed. And as she prayed, it blossomed, and her brothers both started praying for the same thing. Prayer is very powerful. Know that if you pray with all your heart and you pray lots of times, it will come true. Heavenly Father wants all of his children back, including me. Se você ora muitas vezes e se você ora com sinceridade, se torna realidade. Eu sei que nossos antepassados oram com sinceridade e por muitas vezes eles têm orado para que nós os encontremos. O Senhor espera que nós, como famílias e como indivíduos, eu inclusive, estejamos de volta à sua presença. Para mim não seria céu se eu não estivesse com a minha esposa, com meus filhos, com meus pais. Eu gostaria de finalizar então relembrando que nós falamos hoje sobre encontrar, levar e ensinar outras pessoas a fazerem o mesmo. As promessas são grandiosas. E eu presto o meu testemunho de que o Salvador Jesus Cristo vive, de que Ele criou uma ponte, Ele pagou o preço para que essas coisas tenham efeito na nossa vida. São simples e elas trazem bênçãos maravilhosas, uma alegria muito grande, muito maior do que pegar qualquer peixe. Em nome de Jesus Cristo. Amém.